Hoje, na verdade, eu acabei pegando esse gancho para a gente conversar um pouquinho aqui sobre isso, né? Assim, até esse termo, cura, reversão, se realmente é o termo mais correto a ser utilizado. Na verdade, até eu, quando comecei a pesquisar um pouquinho sobre o tema, eu fiquei assim, cheia de dedo, né? Eu fiz, cara, será qual é o termo correto, sabe? Será que o ideal é falar de cura, é falar de reversão, é falar de remissão? Então hoje, na verdade, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho isso e falar sobre dieta low carb, falar sobre pré-diabetes, sobre diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, tentar diferenciar um pouquinho. E, na verdade, o objetivo é esclarecer as dúvidas de vocês sobre esse assunto, tá certo? Vamos tentar não fugir muito desse assunto. Óleo de canola, pois é, é bem complicado. Controle, né? Enfim, qual seria o termo mais correto, né? Acho que é isso que você está perguntando. Se seria realmente falar em controle, falar em remissão, falar cura. Eu vou dar só mais um minuto, tá? É que eu realmente queria que as pessoas não perdessem essa parte inicial, que a gente vai falar dos termos. Olá, Lucélia. Boa noite. E obrigada, pessoal. Obrigada, eu recebi um monte de mensagem, fui marcada em um monte de post falando sobre o Dia do Nutricionista. Muito obrigada, gostei muito. Vamos falar sobre Roma também, que querendo ou não é um dos meios da gente identificar se existe ou não a resistência à insulina, né? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Paula, eu sou nutricionista, sou especializada na linha clínica esportiva. Eu moro e atendo em São Paulo, mas uma vez por mês eu atendo em Brasília e em Salvador. Amanhã até estou indo para Brasília bem cedinho. Então não podemos demorar muito hoje. Não, BH eu não atendo. É realmente só Salvador, Brasília e São Paulo. Eliana, você é pré-diabética, né, certo? Então vamos falar um pouco sobre pré-diabetes também. Que nada mais é do que resistência insulínica, que nem Câmara Muniz acabou de colocar. Ai, vai ser atendido amanhã? Oba! Que bom que eu vou te conhecer pessoalmente, então. Você já vai sentir um pouquinho do que é que vai ser o clima da consulta, então. Bom, mas vamos lá então, tá, gente? Vou começar. Que pena que as pessoas que não entrarem agora vão perder um pouquinho essa explicação inicial, tá certo? Mas, de qualquer forma, depois eu posso voltar. Só um detalhe bem importante é que eu evito ficar lendo as perguntas que surgem enquanto eu tô falando, tá certo, pessoal? A não ser que eu dê uma pausa, aí eu pego e dou uma lida, e se tiver no time realmente assim da resposta, se tiver a ver com o que eu estiver falando, aí eu respondo logo. Mas de preferência eu procuro não ler, porque senão corta o meu raciocínio. Aí eu acabo me atrapalhando todo e não consigo passar a informação da melhor maneira, tá certo? Até por sinal, hoje de tarde, eu levei a tarde inteira estudando e elaborando um texto bem legal para vocês, que eu vou disponibilizar no meu blog, que é o www.você20.com.br. Eu também vou estar disponibilizando esse vídeo no canal do YouTube, tá certo? Então, provavelmente, até o final da semana ele já vai estar disponível no YouTube também para quem não puder assistir ou depois quiser mostrar a alguém, para quem não puder assistir hoje, tá certo? Vamos começar então? Sim, o que eu queria dizer do texto é que eu fiz um texto com boa parte de tudo que a gente vai conversar aqui. Talvez vocês façam algumas perguntas, né? Bom, e aí isso não vai estar. No YouTube é só você buscar por Nutri Paula Mello, tá certo? Que aí você deve encontrar, você vai encontrar minha página com certeza. Já tem alguns vídeos de outros periscopes que eu fiz por lá. E eu sempre acabo botando tudo lá para vocês poderem assistir depois. Tá bom? Vamos começar? Então eu acho que a gente pode começar. Eu vou estar sempre olhando aqui pro lado, que é para dar umas pescadinhas no texto que eu fiz, tá certo? Para me lembrar dos tópicos que eu tenho que falar com vocês. Mas eu acho que a gente pode começar falando justamente sobre esse termo. O que é mais correto utilizar? Então, assim, dá para falar em cura de diabetes? E eu acho que esse é um dos pontos mais polêmicos, talvez, e por isso que causa tanto alvoroço até entre os médicos. Uma pessoa que vai e que promete, assim, né, com um produto digital, uma cura para o diabetes. Uma coisa bem importante, já me cortando aqui, tá, gente? Eu peguei, na verdade, o gancho dessa reportagem que teve no Fantástico para estar falando aqui com vocês, mas eu, na verdade,
Realmente não conheço o produto digital do Dr. Rocha, né, que é o médico que estava lá na reportagem. Eu só sei que realmente até... Tá travando? Tá travando para todo mundo? Não? Beleza. Eu não conheço o produto digital do Dr. Rocha, eu também não conheço o Dr. Rocha. Então, na verdade, tudo que eu vou falar aqui hoje não tem relação nenhuma com ele ou com o produto dele, tá certo? A ideia, na verdade, só foi pegar o gancho da reportagem e pesquisar um pouquinho mais a fundo para a gente debater aqui se realmente a dieta low carb ela teria relação com essa cura, poderia ser usada para uma cura ou uma reversão do diabetes ou não, tá bom? Então vamos falar sobre esses termos. Eu mesma fiquei bem confusa assim em qual seria o melhor termo para utilizar. Se realmente é o controle, como uma das participantes aí falou, né? Remissão da doença. Porque qual é a diferença entre cura e remissão? Quando a gente fala em cura, realmente a pessoa saiu de uma situação onde ela estava doente e passou para uma situação em que ela não está mais doente. Ela está completamente sã, digamos assim. E remissão é uma palavra que a gente usa quando a pessoa tem uma doença que não é uma doença passível de cura, mas é uma doença em que ela pode ter fases de remissão, que é justamente quando ela não apresenta sintomas. A pessoa não está manifestando nenhum sintoma, seja qual for aquela doença, às vezes, digamos, causada por um vírus ou uma doença crônica, ela pode estar simplesmente adormecida, digamos assim. Então não traz nenhum tipo de problema para a pessoa, mas a doença não deixou de existir. Então existe uma diferença relativamente grande da gente usar o termo cura ou reversão e da gente utilizar o termo remissão. E aí eu fui buscar, na verdade, qual era o parecer da ADA em relação a isso. A ADA é a Associação Americana de Diabetes. Aí eu fui buscar qual é a opinião deles, se eles já chegaram a algum consenso, se existe cura ou não. Eu nem anotei aqui, mas na verdade o próprio... Só tá vindo aqui na minha cabeça lema a palavra, mas não é lema. Digamos assim, o próprio lema da ADA é justamente auxiliar a tratar ou curar o diabetes. Eles usam essa palavra de cura nesse ideal deles, né? E realmente eles usam, na verdade, quando eles falam de remissão da doença, eles falam em remissão parcial ou remissão completa. A remissão parcial seria quando um paciente que já foi diagnosticado com diabetes, tá? Ele é diabético, digamos assim, então chegou um determinado da vida que ele fez lá o exame dele, glicose acima de 126, hemoglobina glicada lá em cima, só mostrando, comprovando que essa glicose elevada, ela não é algo pontual, ela é algo que já vem há meses, ou seja, essa pessoa está diabética. Aí a gente chega realmente ao diagnóstico de diabetes. Então uma pessoa que ela já é diabética, ela pode ser classificada como que está em remissão parcial se ela consegue controlar a glicemia dela, deixar a glicemia, na verdade, ainda na casa da hiperglicemia, mas abaixo dos valores de diagnóstico de diabetes, que é a partir de 126. Então, se essa pessoa consegue manter a glicemia na casa de 100 a 125, sem o uso de medicamento, então sem nenhum tipo de medicamento hipoglicemiante, a gente diz que essa pessoa ela está em remissão parcial. E a remissão completa seria se a pessoa consegue manter níveis totalmente normais de glicemia, ou seja, abaixo de 100. Então, abaixo de 99. Se ela consegue se manter nisso, ter esse controle natural ali abaixo de 100, que é o que qualquer pessoa que não é diabética, a faixa que ela mantém a glicemia dela, que é de 70 a 99, se ela faz isso sem o uso de medicamento, ela atingiu a remissão completa. E aí, essa remissão completa e parcial seria assim, quando a pessoa consegue manter isso a partir de 1 ano. Então, assim, se você está 1 ano controlando bem, sem uso de medicamentos, a gente pode dizer que você está em remissão da doença. Aí eu pensei, tá, beleza, mas aí a pessoa tá lá em remissão completa, digamos assim, ou seja, mantendo a glicose dela abaixo de 99 há vários e vários anos. Então, para sempre essa pessoa vai ser considerada em remissão completa? E aí eu dando uma lidinha em um dos consensos lá da ADA, eles levantavam exatamente essa questão. E aí
eles falavam isso, que assim, sendo bem sincero, dá para até utilizar o termo cura, porque acaba que são equivalentes. O que seria uma remissão completa prolongada pelo resto da vida? Cura do diabetes. Então, se essa pessoa ela já está completamente hábil a, sem nenhum tipo de medicamento, manter sempre a glicemia dela, que era alterada lá na época que estava realmente com diabetes, que estava descompensado, agora ela consegue manter isso abaixo dos 100 sem nenhum tipo de remédio para o resto da vida. Então, assim, já tem muitos anos que ela tá nessa. Sinceramente, gente, dá sim pra gente dizer que reverteu o diabetes, que a pessoa está curada. Eu acho que talvez o que as pessoas mais fiquem na dúvida em relação a isso, aí é porque o diabético pensa assim, então se eu ficar curada da doença, significa que eu posso encher a cara de carboidrato agora, né? E se eu era diabética, então não podia. Eu tinha resistência à insulina, né? Porque o que é o diabetes, se não uma resistência à insulina crônica? É aquela resistência à insulina que às vezes o cara diagnosticou lá na fase de resistência à insulina, mas simplesmente não deu muito a bola, sabe? Não tratou, foi levando isso adiante, continuou castigando muito o pâncreas dele, fazendo o pâncreas liberar uma enxurrada de insulina a cada vez que ele enchia a cara de carboidrato. E isso foi se agravando e no final das contas virou realmente o diabetes. Certo dia fez o exame e bateu acima dos 126 de glicemia. Insulina com certeza também lá em cima, hemoglobina glicada lá em cima e se chegou realmente ao diagnóstico de diabetes. Então, gente, eu acho que isso que gera dúvida, sabe? Então se eu tiver curado de uma doença, que é uma doença que me impede de metabolizar bem os carboidratos, significa que eu posso comer bastante carboidrato. Não, gente, assim, essa não é a lógica. Porque, óbvio, entenda, se você realmente conseguiu sair dessa zona do diabetes, ou seja, se você consegue, com a sua alimentação normal, controlar e deixar sua glicemia em níveis totalmente normais, sem o uso de nenhum tipo de medicamento, você com certeza ao longo do tempo vai começar a melhorar a sua sensibilidade à insulina. O que é isso? Para isso eu acho que eu tenho que explicar um pouquinho o que é que a insulina faz. Quando a gente come qualquer tipo de carboidrato, seja um carboidrato de rápida metabolização, que vai ser absorvido muito rápido, que a gente chama dos carboidratos ruins, digamos assim, que aí entra, por exemplo, o açúcar no meio, ou seja, um carboidrato que vai ser absorvido lentamente, metabolizado lentamente, independente de como a minha glicemia subiu, se mais rápido ou mais lentamente, fato chegou glicose na corrente sanguínea, minha glicose aumentou muito acima daquele valor basal, que a gente sabe que é entre ali 70 e 99, meu pâncreas vai entrar em ação. Ele vai entrar em ação liberando esse hormônio chamado insulina, exatamente para tirar essa glicose extra de circulação. Então, a insulina ela funciona como se fosse uma chave na célula mesmo. Ela se liga à célula, se liga ao receptor, para que a célula abra uma portinha. E para que a glicose entre por essa portinha e saia de circulação, saia da corrente sanguínea. Então, a insulina tem um papel fundamental. E o que começa a acontecer com a pessoa quando a gente fala que a pessoa tem, por exemplo, resistência à insulina, resistência à ação da insulina? Ela come o carboidrato, a glicose dela no sangue sobe, o pâncreas libera insulina, só que a insulina dela não consegue abrir essa portinha, sabe? Ela é ineficaz. Então, a célula não está conseguindo compreender essa ação daqui, né? Era para fazer isso, mas a célula não consegue compreender. Como diagnosticar resistência à insulina? Por um exame de sangue, é bem simples na verdade. Então a gente vai dosar glicemia de jejum e a gente vai dosar a insulina de jejum. Quando a gente pede esses dois parâmetros, geralmente, automaticamente, o laboratório ele já manda para a gente o índice de Roma calculado, que é o tal do Roma-IR, que falaram por aí. Ou então, o próprio nutricionista ou médico pode já solicitar também o Roma-IR, mas tanto faz. É só um cálculozinho simples que a gente faz com glicemia e... Só um minutinho. Com glicemia e insulina de jejum, tá certo? E é bem importante a gente sempre dosar a insulina de jejum,
Porque muitas vezes a glicemia, ela tá normal, mas esse normal é um valor meio falso. Então, assim, eu já peguei tantos pacientes com glicemia de 88, 89, 90, que em teoria seria uma glicemia normal, mas que quando a gente vai ver a insulina tá muito alta. E aí, quando a gente faz esse cálculozinho do Roma, tá lá, batendo acima de 2,5. E aí, isso já diagnostica, já caracteriza a resistência à insulina, tá certo? Significa o quê? Significa que para manter a sua glicemia normal, o seu pâncreas está fazendo um esforço muito maior do que o que ele deveria estar fazendo, tá bom? Então, só para vocês terem essa ideia... Então, assim, só voltando ao raciocínio para eu não me perder, que a gente estava falando lá em relação a um diabético que consegue agora controlar totalmente a sua glicemia, entendeu que uma alimentação com pouco carboidrato vai fazer com que ele controle bem a sua glicose. Ele começa a reduzir a quantidade de carboidratos na alimentação, os poucos carboidratos que ele coloca são carboidratos excelentes, são alimentos que têm proporcionalmente uma quantidade pequena, perto da densidade nutricional, perto da quantidade de vitaminas, minerais e fibras, e a gente vai falar principalmente dos vegetais, né? Então, ele já está controlando super bem, entendeu o que tem que fazer para manter a glicemia dele ali sempre abaixo de 100. Óbvio, e a glicemia pós-prandial abaixo lá dos 130, tá certo? Que é a glicemia medida depois de 2 horas depois de fazer a refeição. Então, essa pessoa, gente, no momento que ela tá curada, não dá simplesmente para ela achar que ela pode voltar a comer um monte de carboidrato. Gente, foi isso que levou essa pessoa a se tornar diabética. Não só isso, né? Com certeza, bem provavelmente, é uma pessoa talvez que já carregue uma carga hereditária, né? Uma carga genética, que deixa ela mais propensa ainda a ser uma pessoa resistente à insulina. Então, você tem que lembrar disso, sempre vai ser um somatório de fatores. Talvez o fator estilo de vida, de fato, seja o que pesa mais para um paciente se tornar diabético. Tanto que a gente sabe que eu posso ter pai e mãe diabéticos e nunca vir a ser diabética, se o meu estilo de vida for compatível com isso, se eu não consumir tanto carboidrato assim. O que eu consumi de bons carboidratos, né? De carboidratos mais brandos, digamos assim, mais amigos. Então, não tem como a gente pensar que a cura do diabetes significa você retomar hábitos que te levaram ao diabetes. Mas é óbvio que uma pessoa que chega a uma reversão, digamos assim, que já consegue controlar bem os seus níveis, provavelmente ao longo dos anos, ou seja, se ao longo dos anos ela vem se expondo a pouco carboidrato, é bem possível que as células dela voltem a ficar mais sensíveis à insulina. Consequentemente, isso vai dar uma liberdade um pouquinho maior para ela para aumentar a quantidade de carboidrato nas suas refeições. Mas nunca ela vai poder pensar que, oba, agora então é oba-oba, já que eu atingi a cura, vamos encher, vamos passar num rodízio de massa e em seguida pedir uma sobremesa, porque agora tá tudo tranquilo, já estou 100% apto a controlar a minha glicose. Não dá para pensar assim, porque esses hábitos realmente foram o que levaram a chegar à doença. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida de tudo isso que eu falei aqui agora? Eu posso dar uma pausazinha para responder perguntas. Dúvidas? Nada de dúvida? Que bom. Então, vamos falar um pouquinho mais da dieta em si, tá certo? Que bom, Carla. Tá, e para quem quer fazer hipertrofia, low carb funciona? Vixe, Caio, acabou que mudou um pouquinho a temática, né? Eu tenho, na verdade, tá, um vídeo já no YouTube sobre ganho de massa magra, tá certo? E lá eu falo um pouquinho sobre low carb. É possível ganhar sim, mas provavelmente você nunca vai atingir o auge da hipertrofia com uma dieta muito low carb, tá certo? Óleo de coco faz bem? Sim, faz muito bem, é um excelente óleo. Falaram aí em relação à resistência insulínica e emagrecimento. Esse é um ponto bem importante. Resistência à insulina a partir de 120, na verdade, quando a gente olha a glicemia, ela já está na casa de 100 a 125,
a gente já pode dizer que está com resistência à insulina. Óbvio que aí a gente vai olhar também valor de hemoglobina glicada. É bom sempre olhar a insulina, tá certo? Porque assim, a gente nunca sabe se essa glicemia ela tá alta, digamos assim, de maneira aguda. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa teve um estresse grande e em seguida foi tirar sangue para dosar. A glicemia dela pode estar alta por conta disso. Então é sempre bom a gente analisar junto a insulina de jejum, tá certo? Porque realmente pode ser uma situação, por qualquer motivo, momentânea, que a glicemia dela aumentou, porque a nossa glicemia realmente oscila com muita coisa, não só com dieta, com as nossas emoções. Então, não é bom se basear só na glicemia, tá certo? Pede insulina de jejum também, faz o cálculozinho do Roma, avalia a hemoglobina glicada também para entender como é que tá o histórico dessa glicemia, se já vem há muito tempo aumentado ou não, se é uma coisa aguda, tá certo? Aí você vai ter com mais segurança. E uma coisa também interessante de se fazer, bom, é um saco de se dosar. As pessoas que fizeram, com certeza, elas sabem disso. Elas concordam. Depois de 7 anos só com redução de carboidrato de jejum, 86. Ai, eu não consegui ler tudo, não consegui entender. As pessoas que já fizeram curva insulínica, né, curva glicêmica e insulinêmica, é algo bem interessante também para a gente conseguir avaliar bem como é que a insulina dessa pessoa está se comportando. Porque aí, geralmente, que a gente vê claro as discrepâncias entre a quantidade de carboidrato que ela consumiu e, às vezes, a quantidade de liberação insulínica. Então, sei lá, era para liberar, ela consumiu X de carboidrato, era para liberar X de insulina e ela liberou 3X, sabe? Então, aí sim que a gente vê que o pâncreas dessa pessoa está caminhando para uma exaustão, digamos assim. E até bem importante, já que eu falei nesse termo exaustão, falar uma coisa bem importante que, assim, quando a gente fala em reversão do diabetes tipo 2, lembrem que um diabetes tipo 2 que ele não é muito bem tratado, e a pessoa vai lá arrastando por muitos anos esse diabetes tipo 2, consumindo muito carboidrato, não dando valor à glicemia que ela está ali medindo, sabe? A glicemia está sempre lá em cima. Essa é uma pessoa que, com o passar dos anos, com certeza vai estar se comportando, o corpo vai estar comportando parecido com o diabético tipo 1. O que é isso? O pâncreas começa a entrar em falência mesmo e você passa a não conseguir mais produzir insulina. E aí, realmente, é o pior da doença, assim, porque não só você perdeu a sensibilidade à ação da insulina, como agora você vai precisar injetar insulina porque o seu pâncreas nem está produzindo mais insulina, tá certo? Que é o que acontece com o diabético tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença completamente diferente de diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, essa pessoa, o diabético tipo 1, ele já nasce ali com o DNA programado para determinada fase da vida. As células de defesa vão lá atacar o pâncreas, as células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, vão atacar como se fosse um invasor realmente no corpo. E a pessoa, realmente de uma hora para outra, digamos assim, ela para de secretar insulina. Então, aí, tanto que é uma doença que geralmente é diagnosticada já na criança, né, ou no adolescente, e a partir daí é o uso de insulina exógena para o resto da vida. Então, um diabético tipo 2, se ele não cuida da doença dele nesse início, se ele não presta atenção, não faz o melhor tratamento, reduzindo os carboidratos da alimentação, com certeza é uma pessoa que está fadada no futuro a usar insulina também. Tá bom? Então, por muitos, diabetes tipo 2 é vista assim como uma doença que ela é progressiva, que não vai ter jeito, que daqui a pouco está levando a uma falência renal, a problemas de cicatrização, etc. Quando, na verdade, não é para se pensar assim, sabe? Não é para se pensar com esse derrotismo, sabe, gente? Se você faz o tratamento correto, e aí eu digo para vocês, o tratamento mais correto realmente é o tratamento alimentar, que, óbvio, às vezes pode ser conciliado com o medicamentoso, e principalmente no início, enquanto o paciente ali não tem muito o traquejo ainda, bem provavelmente vai ser sim auxiliado com o medicamento, mas a base, gente, como é que a pessoa chegou nessa resistência à insulina?
diabetes é genético? Sim, tem uma carga genética importante, tá certo? Mas essa carga genética não é a mais importante. Foi isso que eu disse. Então, o seu estilo de vida, ele pode ser determinante, geralmente ele vai ser o determinante para você desenvolver ou não. Então, você pode ter pais diabéticos e nunca vir a ser um diabético se o seu estilo de vida contribuir para isso, ok? Eu ia passar alguma informação, mas esqueci. Bom, a resistência pode diminuir a perda de peso em low carb? Pode? Pode sim. Porque, na verdade, Daniel, a gente precisa primeiro tirar a pessoa da resistência à insulina para aí sim ela começar a emagrecer direito. O lance é, com alimentação com pouco carboidrato, você mira em um lugar, mas acaba acertando tudo de vez, sabe? Porque enquanto você está tirando a pessoa da resistência à insulina, que é basicamente você dar férias para o pâncreas dessa pessoa por um período, enquanto você está tirando ela da resistência à insulina, essa pessoa concomitantemente está emagrecendo, mas sem dúvida esse emagrecimento vai conseguir ser mais eficaz quando você não estiver mais na zona de resistência à insulina. Ok? Vamos falar um pouco então sobre dieta low carb? Porque às vezes eu acho também que as pessoas, mesmo sem ser diabética, pode fazer essa dieta? Com certeza. Eu até nem gosto muito do termo dieta, sabe, gente? Porque dieta... Boa noite, Carol. Porque dieta geralmente tem dia para começar e dia para terminar. Então, a ideia realmente de um estilo de vida com menos carboidrato é que seja estilo de vida e não dieta. E isso qualquer pessoa pode fazer. Porque, sinceramente, gente, hoje, na minha opinião, a gente come muito carboidrato, muito mais do que deveria, sabe? É desnecessário tudo isso que a gente come. Até na própria reportagem do Fantástico, se eu não me engano, um dos médicos até falou assim: não existe relação de nenhum alimento específico com a diabetes. Então, por isso, até que foi uma das justificativas para ele dizer que seria um erro associar a dieta low carb com cura da diabetes, porque não existe um alimento específico que esteja relacionado ao surgimento, né, à causa da doença. Aí, gente, poxa, sinceramente eu não concordo com esse médico que falou isso. Diabetes hoje é uma das doenças mais prevalentes, está totalmente associada à obesidade, ou não necessariamente. Às vezes pode ser um leve excesso de peso, mas geralmente está associada a excesso de gordura corporal de maneira geral. E hoje a gente vive assim um boom, já há muitas décadas na verdade, um boom da industrialização, todo mundo se entupindo de açúcar, de um monte de produto processado, cheio de açúcar misturado com gordura trans. Produtos que deixam a gente super viciados em comida. E é sério que você acha que essas doenças não têm nenhuma relação com nenhum tipo de alimento? Claro que tem. É o que eu sempre falo aqui. Ninguém nunca chegou à obesidade, chegou a um excesso de peso grave ou a um diabetes associado porque comeu muita abóbora, cenoura, beterraba, batata, mandioca. Não é aí que mora o problema. Mesmo que esses alimentos tenham um pouco mais de carboidrato, ou sejam super densos em carboidrato do que outros vegetais, ninguém engordou muito por causa disso. Então, assim, é óbvio que esse boom da obesidade, do diabetes hoje, está totalmente relacionado ao consumo excessivo de muito produto industrializado. Boa noite, galera. Boa noite, Ivan. Então, sim, eu acredito que tem total relação com o nosso consumo alimentar e é justamente por isso, por essa distorção, sabe, desse consumo de carboidrato que a gente tem hoje, por esse excesso na alimentação, é justamente por isso ser a causa, geralmente, do problema. Óbvio que não é a única causa, tá? Então é como eu falei, geralmente se você é diabético, você vai ter um somatório de fatores aí, provavelmente você vai ter uma carga genética que você associou com um consumo muito grande de alimentos, com o sedentarismo. Tudo isso contribuiu para que você engordasse e virasse diabético, tá certo? A gente tá falando aqui de diabetes tipo 2, tá? Mas é óbvio que se a alimentação é parte importante da causa dessa doença, como não acreditar que mudando a causa, mudando a base da alimentação, como acreditar que isso não vai ter influência direta?
É claro que vai ter influência direta, tá certo? Então eu realmente discordo dessa parte de que o diabetes não tem nenhum alimento associado com a causa aí. Realmente eu não concordo com isso, tá bom? Então, o que é alimentação low carb? É basicamente a gente reduzir essa quantidade de carboidrato louca que a gente come hoje. A gente realmente foi habituado ao longo desses últimos anos, aí, dessas últimas décadas, a ter o pão, o biscoito. Tem alguém mais que não esteja ouvindo? Tem alguém mais além de Regina que não esteja ouvindo? Todo mundo está ouvindo, sim ou não? Ouço bem, ok. Regina, talvez seja um... Beleza. Pronto, então eu ia começar a falar sobre o que seria uma alimentação low carb, tá certo? Que nada mais é isso do que promover uma redução no consumo de carboidratos, porque hoje, com esse extenso processamento dos alimentos, você pegar um alimento, moer até virar uma farinha, usar essa farinha para fazer 1000 subprodutos, e sendo que esses subprodutos, não vamos falar do pão, do biscoito, que eu sei que é uma preferência nacional, então todo mundo gosta. Quando você pega farinha de trigo super processada e mistura lá com uma gordura de má qualidade, com açúcar, faz uma fermentação forçada, a depender, coloca vários aditivos químicos, geralmente para esse produto durar bastante na prateleira. Sendo bem sincera, será que esse negócio que eu acabei de descrever é um produto bom para a gente colocar na rotina? Na minha opinião, não. Na minha opinião, tem fontes de carboidrato bem melhores do que essa. E, na verdade, qual é o problema quando a gente fala de um produto que ele é tão industrializado como o que eu acabei de falar? É que o homem, ele tem uma cabecinha muito maligna, sabe? Quando ele mete a mão para fazer alguma coisa, o que ele quer é obter lucro. Então, ele quer fazer algo que, por A mais B, seja irresistível para você. Que isso aguce o seu paladar de uma forma que você coma aquilo e fale, cara, como é bom esse negócio. Como eu quero dar mais para o meu corpo dessa sensação de prazer que eu acabei de dar. E o nosso corpo, ele fica totalmente viciado nisso. Então, quando a gente fala até do trigo especificamente, que a gente fala lá daquela proteínazinha chamada glúten, que com certeza todo mundo já ouviu falar, realmente já é comprovado que o glúten, uma partezinha do glúten, né, um peptídeo, ele consegue ir lá no nosso sistema nervoso central e se ligar a receptores opioides, né? Que são receptores que a cocaína se liga também. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, é prazer, meu povo. Dá muito prazer comer um pão, dá muito prazer comer um biscoito. E é um nível de prazer que nenhum alimento que você pegue bruto da natureza, nenhum alimento te oferece. Nenhum alimento 100% natural. A batata, que por mais que seja riquíssima em carboidrato, por mais que seja gostosa, pegue uma batata, cozinhe e coma. Tente comer o equivalente em carboidrato na forma de batata cozida, o mesmo que você come em biscoito creme cracker. Você não consegue fazer isso, já te digo. Você come um pacotinho de biscoito creme cracker fácil. Fácil, fácil. Mas talvez o equivalente em batata eu nem calculei, mas talvez chegue perto, sei lá, de uns 800 gramas de batata. Ninguém come isso. Então, é só para vocês verem como um alimento que ele é industrializado, que ele é feito com uma farinha processada, que ele é feito com açúcar, ele vai ser um alimento que é tão prazeroso para a gente que a gente sempre vai tender a extrapolar. E é por isso que hoje a gente vive essa epidemia de obesidade, essa epidemia de excesso de peso associado a um monte de doença, dentre elas o diabetes. É porque as pessoas, elas simplesmente perdem a linha com os alimentos que foi ensinado a gente que são saudáveis, né? Então, assim, não, tudo bem, eu tô comendo pão, mas é um pão integral, é um biscoito integral. A probabilidade disso te causar o mesmo vício e você acabar extrapolando é enorme. Então, hoje a gente tem que ir pelo sentido oposto, sabe? Esquecer esse bando de rótulo, esse bando de pacotinho que a gente abre todo santo dia e preferir um alimento natural. E
Quando a pessoa ela já está com a resistência à insulina instaurada, então ela fez o exame de sangue dela lá, mediu a glicemia, mediu a insulina de jejum, e o tal do HOMA-IR deu acima de 2,5. Então essa pessoa já está com resistência à insulina. Provavelmente ela já está com excesso de peso, provavelmente ela já está com um pouquinho de gordura no fígado associada, tá certo? Que é muito comum de encontrar com a resistência à insulina associada. Se essa pessoa já está com resistência à insulina, nesse momento, o ideal é realmente dar uma boa restringida nos carboidratos. Então, mesmo os alimentos que são mais densos em carboidratos, mas que são saudáveis, ou seja, que são naturais, para mim, gente, qualquer alimento que venha intacto da natureza, ele vai ser um bom alimento. Então, para mim, batata é bom, mandioca é bom, inhame, cará, todos esses alimentos que são densos em carboidratos, eles são bons. Porque, na verdade, o problema é que carboidrato não é algo ruim, não é algo condenável, não, ele é oferecido pra gente pela natureza. O problema é o que o homem transforma esse carboidrato, sabe? O que é que ele tem, o poder que ele tem de pegar um alimento, mudar completamente a estrutura desse alimento, misturar com outros alimentos artificiais e criar algo que pra gente é tão prazeroso que leva a gente a se exceder. Esse é o grande problema, tá certo? Então, se a gente for sempre buscar um alimento bruto da natureza, a gente raramente vai ter a chance de extrapolar. Perguntaram de tapioca, por exemplo. O que é tapioca? A tapioca é uma farinha hidratada, né, da mandioca. Então, ela é obtida a partir da mandioca. Se você pegar qualquer rótulo de goma, né, de tapioca, que já venha prontinha lá para você fazer, lá na lista de ingredientes provavelmente só vai ter isso, né? É a goma de mandioca, só, hidratada. Então, assim, é um alimento que tá cheio de bruxaria, tá cheio de aditivo químico? Não. Mas pense que no momento que você pega a mandioca, que aí sim é um alimento intacto lá que veio da natureza, e você transforma isso em uma farinha, você já está minimamente manipulando esse alimento e mudando um pouquinho a estrutura desse alimento. E aí realmente a tapioca, ela fica um alimento, essa farinha, ela fica bem mais densa em carboidrato. E no momento que você joga ali na sua frigideirinha, né, para esquentar ela, para que ela grude, né, e forme a tapioquinha que a gente conhece, tem um processo que ocorre ali que é a gelatinização do amido. Ninguém precisa saber isso. Mas isso acaba fazendo com que você aumente muito o índice glicêmico do alimento. Como a gente sempre come a tapioca em conjunto com alguma outra coisa, no mínimo a manteiga, né, a gente adiciona gordura ou adiciona proteína, a gente sempre vai mexer com o índice glicêmico do alimento quando a gente faz isso. Então, quando você recheia bem, só que se você fizer uma tapioca bem fininha, rechear ela com um bom recheio proteico e com um bom teor de gordura, a gente já até meio que esquece um pouquinho esse índice glicêmico muito alto. Por isso que eu, sinceramente, no meu dia a dia não trabalho com essa coisa de índice glicêmico, sabe? Eu acho meio desnecessário porque eu nunca vou comer o carboidrato de maneira isolada. Eu vou estar sempre misturando ele com os outros nutrientes, proteína e gordura, um monte de fibra na minha refeição, tá certo? Mas, sinceramente, se tapioca, se a gente vai falando aqui, já que o tema é diabetes, tapioca não é um alimento indicado para um diabético, tá certo? De forma alguma. Então, se é para comer, eu vou sempre buscar o que tem de mais bruto na natureza. Então, se é um paciente que ele já está em remissão completa, como a gente falou, então ele já está totalmente apto a controlar os índices glicêmicos dele, sinceramente é um paciente que eu iria falar assim, olha, faça uns testes, coloca um pedacinho de mandioca cozida lá junto com o seu ovo mexido ou com o seu pedaço de carne, como a gente tem hábito de comer no Nordeste. Faz isso e depois mede a sua glicemia para ver como é que ela tá. Esses testes, gente, aí sim que a gente vai ter que passar a testar realmente. Uma pessoa que é diabética, ela naturalmente já tem o hábito de dosar a glicose dela algumas vezes no dia para ver se tudo está indo bem. E é importante, já que na fase de remissão, mesmo que seja já uma remissão completa, se você já está há muitos anos consumindo uma quantidade bem baixa de carboidrato, o que significa que a sensibilidade à insulina com certeza está voltando a aflorar nas suas células, é importante que você comece a fazer testes. Então, pega um alimento que seja mais denso em carboidrato,
continua colocando ele como a menor parte do seu prato, não significa que agora que está em remissão vai comer 1 quilo de mandioca cozida numa refeição. O que é bem baixo em relação a quê, Lud? Eu não peguei. Em relação a quê? Então, eu acho que é válido um teor bem baixo de carboidratos num dia, se a gente está falando de dieta cetogênica, por exemplo, que aí seria o nível de dieta, o nível de carboidratos mais baixo que a gente chegaria, a gente está falando até 30 gramas de carboidrato, mais ou menos. Então, 30 gramas de carboidratos realmente é bem pouquinho. Se você tiver uma boa alimentação, ou seja, que ela seja rica em vegetais, óbvio nos vegetais de pouco carboidrato, né, que seriam principalmente as verduras, abobrinha, berinjela, pimentão, várias verduras e legumes. Só as verduras e legumes eles já vão contribuir para parte desses 20 a 30 gramas de carboidrato. E aí, enfim, não restaria muito mais, às vezes, se você tomar um iogurte, aí você alcança um iogurte natural integral sem açúcar, né? Você já alcança essa meta aí de 30 gramas dia. Ou se você coloca um pedaço de abóbora, por exemplo, ou cenoura, que são alimentos que estão ali no nível intermediário de carboidrato, né? Eles não têm nem tão pouco carboidrato quanto uma folha, por exemplo, mas não tem muito carboidrato como uma batata. O kefir pode ser utilizado sim, aí se é uma pessoa que ela está bem preocupada com o nível de lactose que vai ter nesse kefir, ela pode deixar um pouquinho mais fermentando, então deixa uma fermentação um pouco acima de 24 horas, para garantir que o nível de lactose vai reduzir bastante, mas tudo isso dá para você utilizar dentro de uma dieta cetogênica. Mas aí eu chamo literalmente de dieta, sabe? Porque é mais restrito. Quando a gente fala simplesmente em low carb, ou seja, manter proporcionalmente, né, em termos percentuais, manter o carboidrato como a menor parte do que você come em relação aos 3 grandes nutrientes, que são proteína, gordura e carboidrato, é fácil. Isso aí eu chamo de estilo de vida. Uma pessoa pode comer, às vezes, carboidrato, uma fonte boa de carboidrato nas 3 refeições e ela vai continuar sendo low carb, porque proporcionalmente tem mais proteína e gordura do que carboidrato, mas deixa ela com a liberdade bem maior para brincar com os alimentos, sabe? Já na cetogênica, não, você tem que ficar... As frutas têm que ser bem limitadas, então é morango, as frutas vermelhas de maneira geral, abacate, coco, é muito pouco, sabe? Porque qualquer coisa que você coma mais corre o risco de te tirar de cetose. Então, o nível mais baixo de carboidrato seria numa dieta cetogênica. E até para citar alguns estudos aqui que eu coloquei nesse texto, que eu vou colocar lá no blog, tá? Para citar um estudo que eles utilizaram até dieta low carb cetogênica com um grupo de pessoas durante 24 semanas, acompanharam um grupo de diabéticos, tá? Todos diabéticos do tipo 2, e aí fizeram acompanhamento com dieta low carb cetogênica por 24 semanas. E eu até mostrei lá no Snapchat ontem, na verdade, e simplesmente a conclusão desse estudo, e eu gostei porque eles usaram essa palavra, né? É que sim, uma dieta com pouco carboidrato, ela pode ser utilizada na reversão do diabetes, tá certo? Então eles foram muito claros e colocaram lá para quem quiser ler, e é um bom estudo, é um estudo randomizado, houve uma intervenção, foi acompanhado ao longo de um tempo, então a gente pode realmente levar os dados desse estudo em consideração, tá certo? E assim como ele, pessoal, tiveram alguns estudos que eu separei, tá certo? E coloquei todos nesse texto que eu fiz, para quem quiser buscar as referências, muitos estudos chegando a essa conclusão, que sim, uma alimentação low carb, ela pode ser sim utilizada para você voltar, para você ter o total controle da sua glicemia. Então, é óbvio que quando você deixa o diabetes avançar demais, quando chega a um nível em que você está injetando insulina, aí as coisas complicam mesmo. Aí eu acho que não dá mais para a gente falar em reversão. Mas se você ainda está numa fase inicial, está controlando direitinho, sim, uma dieta low carb, para mim ela é assim, tem que ser. Não tem como não orientar um diabético a reduzir o teor de carboidratos, porque no fim das contas foi o exagero nesse grupo alimentar que fez ele chegar onde ele chegou.
entendeu? Por isso que pra mim, assim, não dá pra gente conceber um diabético que ele come lá o pãozinho dele da manhã e o biscoitinho no lanche da tarde e de almoço ele faz um prato de macarronada. Não dá. E não dá pra achar querer que dá pra compensar com o medicamento esse tipo de comportamento. Você só tá piorando a sua situação, só tá piorando o rumo da sua doença. Ah, obrigada, Luiz. Pois é, então assim, eu realmente eu pesquisei muito hoje de tarde, sabe? Pra estar falando tudo isso aqui com segurança pra vocês. Então assim, eu não levanto bandeira de dieta nenhuma a qualquer custo, de forma alguma. Tanto que eu falei até no Snapchat outro dia, que eu falei, às vezes as pessoas, talvez pelas coisas que eu posto no Instagram, as pessoas me mandam um e-mail assim, ah, você é a Nutri Low Carb? E eu sempre respondo, não, eu não sou a Nutri Low Carb. O que eu acredito é comida de verdade. Então eu acredito realmente que a alimentação boa é a alimentação com o mínimo de rótulos possível. Mas se a conduta vai ser low carb, ou high carb, ou médio carb, depende do seu objetivo, do seu perfil, tá certo? Não, low carb não é perfeito, não é o ideal para todo mundo, de forma alguma. Mas para um diabético, não tem como pensar algo diferente, tá certo? E o que todos esses estudos que eu peguei mostram, e tem muita evidência, pessoal, é que sim, você pode voltar a ter o total controle da sua glicemia só mudando os hábitos alimentares, tá bom? Então eu realmente aconselho aos diabéticos que por acaso estejam por aí, ou aos resistentes à insulina, ou a qualquer pessoa que tenha um excesso de peso já crônico e que por qualquer motivo acabou nunca dosando no exame de sangue a insulina de jejum, que peça ao seu médico ou ao seu nutricionista para fazer isso, para descobrir o quanto antes se é resistente à insulina ou não, como é que está o controle dessa doença, tá certo? E para a gente passar a agir com todas as armas necessárias enquanto ainda há tempo, enquanto a doença não chegou lá naquele triste final, né? Que é injetar a insulina, às vezes está presa a uma máquina de hemodiálise, sabe? É muito complicado. Aí eu perdi algumas perguntas, então eu vou dar um tempinho para vocês perguntarem então agora, tá, pessoal? Que o nosso tempo até está se esgotando. Ensina a gente a medir glicemia após comer para testar a sensibilidade ao carbo. Sou low carb há 14 meses. Bom, Leca, doutora Leca, seria basicamente, a gente tem praticamente dois parâmetros, né? Tem a glicemia de jejum ou a glicemia pré-prandial, digamos assim, antes da gente se alimentar, que seriam valores iguais. Assim, as metas, digamos assim, para um diabético, por exemplo, é ter valores abaixo de 110, eu diria abaixo de 100, tá? Eu diria para sempre ter a glicemia de jejum ou a glicemia pré-prandial abaixo de 100, que isso aí a gente está vendo que é o normal, entre 70 e 100. E aí existe também a glicemia pós-prandial, que, por exemplo, no caso dos diabéticos, se espera que esteja abaixo de 140. Então, se até a pessoa está vendo que às vezes... e essa glicemia pós-prandial é aferida geralmente 2 horas após a alimentação, tá certo? É sempre bom ter esse tipo de controle se você vê que a sua glicemia em algum momento do dia realmente está muito descompensada, depois de comer aumentou demais e depois de 2 horas ainda não conseguiu reduzir o suficiente. É até interessante pedir ao seu médico, ao seu nutri, para te passar uma requisição de curva glicêmica e insulinêmica. Tá bom? A hemoglobina glicada também é importante, tá certo? A hemoglobina glicada vai dar uma dica pra gente de como vem se comportando a sua glicemia nos últimos 3 meses. Então, se a sua hemoglobina glicada estiver elevada, significa que a sua glicemia tá sempre, há mais de 3 meses ou mais, sempre muito elevada. Ok? Mais perguntas? Que exame ou sintoma sinaliza se sou resistente? Edson, esse talvez seja o principal problema, sabe? Não tem sintoma, tá certo? Então, exame sim vai ter, foi o que eu falei lá no início. Então, um simples exame de sangue resolve, você vai ter que dosar a sua glicemia de jejum, a sua insulina de jejum. A partir desses 2 parâmetros, a gente consegue fazer um cálculo chamado ROMA-IR. Geralmente, o próprio laboratório já calcula quando a gente pede esses 2 fatores.
Mas se por acaso não calculou e você tem aí um exame que tem a glicemia e insulina, é só buscar no Google como é que faz o cálculo do ROMA-IR e você mesmo faz a continha, tá certo? Roma acima de 2,5, a gente já considera resistência à insulina, ok? E o problema é que não tem sintoma. Aí que realmente mora o perigo. Porque aí você simplesmente, se você é uma pessoa do tipo um pouquinho mais desleixada com a saúde, que passa anos sem fazer um exame de sangue, e ao longo desses anos acabou engordando um pouquinho cada ano, a alimentação tá bem mais ou menos, consumindo sempre muito carboidrato refinado, a possibilidade às vezes é que você já tem uma resistência à insulina instaurada e nem saiba. E sempre que você fez exame de sangue e detectou qualquer coisa estranha ali na parte de glicemia e insulina, pode pedir uma requisição para fazer ultrassom de abdômen total, porque a probabilidade de dar gordura no fígado é muito grande. E vice-versa. Se você tem gordura no fígado, mas por acaso não fez nenhum exame de sangue recente, pode fazer e a probabilidade de dar resistência à insulina é muito grande, porque são duas coisas que andam de mãos dadas, tá certo? Pessoas com baixo percentual de gordura podem ter diabetes tipo 2? Felipe, essa é uma boa pergunta até. Muito difícil, tá? Muito difícil porque, na verdade, é uma doença que está muito relacionada também à resistência à insulina, de maneira geral, que é o princípio do diabetes, né? Diabetes tipo 2 nada mais é do que uma resistência à insulina crônica. É muito difícil uma pessoa que é magra de verdade, e aí você usou o termo certo. O que é uma pessoa magra? É uma pessoa que visualmente é fina ou que ela pesa pouco na balança? Não, é uma pessoa que tenha um baixo percentual de gordura. Essa pessoa é magra. Olha, eu só não gosto de usar a palavra impossível aqui, porque a gente nunca sabe, né? Nessa vida é difícil a gente utilizar, principalmente na ciência, utilizar a palavra impossível é um risco. Mas eu diria que é muito, muito difícil uma pessoa que realmente é magra se tornar resistente à insulina, até porque para ela ser magra de verdade, geralmente ela cultiva bons hábitos de vida. Então, geralmente ela vai ter uma boa alimentação, ela vai praticar atividade física. A prática de atividade física por si só já melhora a sensibilidade à insulina, tá certo? Então, por isso que para um diabético é tratamento treinar, tem que fazer alguma coisa, tá certo? Não pode ficar parado. Entendeu, Felipe? Então, assim, para mim realmente é quase impossível uma pessoa que é magra de verdade vir a desenvolver diabetes tipo 2. Mas aí não dá pra gente se enganar com esse magra. Eu tenho um paciente que olhando assim, sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, ah, tá ok. Eu tenho pacientes assim que são diabéticos, tá certo? Diabéticos do tipo 2. Mas é porque quando a gente vai olhar a fundo, o percentual de gordura e histórico de vida dessa pessoa, o percentual de gordura tá alto e o histórico de vida dela levou ela, óbvio, a não só aumentar a quantidade de gordura corporal, como a desenvolver o diabetes também. E provavelmente esse tipo de pessoa é uma pessoa que já carrega uma carga genética bem importante para o desenvolvimento da doença. Tá certo? Mais perguntas? Ai, que ótimo! Dia 6 é a primeira consulta, show de bola. Hipoglicemia? Érica, mas aí você pergunta hipoglicemia em que sentido? Considerando um diabético? Você é diabética? Janaína, amanhã te espero. A hipoglicemia dá desmaio? Sim, a hipoglicemia, um dos sintomas pode ser realmente essa visão completamente escura e essa sensação de vir a desmaiar, sim, pode. E diabético, principalmente os diabéticos tipo 1, tem que ter um controle muito grande em relação à dosagem de insulina que toma, exatamente para essa dosagem não superar a quantidade de carboidrato que está consumindo. Na verdade, até... isso é um ponto bem importante, tá, gente? Que é uma pessoa que ela já tem, às vezes, um acompanhamento médico, já tá tomando um medicamento, né? Ela é diabética do tipo 2, tá tomando lá o hipoglicemiante XYZ, e começa, aí vai no nutricionista, ouve falar sobre low carb, começa a seguir uma alimentação low carb, você tem que voltar no seu médico e explicar que você vai começar a fazer um protocolo low carb a partir de agora. Porque senão, com certeza, aquela dose de medicamento que o médico te passou era esperando que você consumisse um número X de carboidrato. E se você vai reduzir isso, você tem que
ajustar a sua medicação, senão o risco de você ter hipoglicemia é muito grande. E hipoglicemia mata, tá? Diferente da hiperglicemia, que só causa muito estrago, mas não mata não. Só o crônico, né, ao longo do tempo. Falaram de jejum. Jejum é uma coisa até que eu coloquei no meu texto também, tá? Eu não queria falar muito sobre jejum intermitente aqui, porque, assim, já deu 9 horas, tá? A gente vai encerrar daqui a pouquinho. E realmente jejum é uma coisa que às vezes gera muita dúvida. Mas, assim, jejum intermitente, basicamente, para quem não nunca ouviu... Jana, eu vou colocar um texto no meu blog, que é o www.você20.com.br, tá certo? Eu vou anunciar no Instagram quando eu colocar. Que é um texto que eu fiz hoje justamente falando sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, tá certo? Mas o jejum intermitente, pessoal, que nada mais é do que você alternar dias de muito baixa ingestão calórica. Se a gente fosse conceituar isso, colocar em números, seria menos de 500 calorias, digamos assim, até 500 calorias no dia. Então, alternar entre dias de baixíssima ingestão calórica com dias de ingestão normal de alimentos, tá certo? Se a gente tem alguns estudos que eu peguei que mostram que a redução calórica por si só na dieta já faz com que você melhore sensibilidade à insulina. Um dos estudos até que eu peguei, eu não vou me lembrar exatamente da metodologia agora, mas fala que ele usou um protocolo em que as pessoas consumiam 600 calorias dia. Meu Deus, deve ter sido torturante fazer isso, porque assim, você viver de 600 calorias por dia por muitos dias... Deve ser enlouquecedor, deve dar uma fome louca, mas enfim, eles aplicaram esse protocolo e depois de X período de tempo, que eu não vou me lembrar aqui, mas quem quiser pode pegar o texto nas referências, eles viram que de fato reduzir calorias, e a gente não está falando de low carb, tá? Se eu não me engano, proporcionalmente até o carboidrato era o que estava em maior quantidade nesse protocolo. Mas reduzir as calorias por si só já gera uma melhora na resistência à insulina, já gera um aumento da sensibilidade. Então, é óbvio que se a gente pega, o cara usou 600 calorias dia, beleza, fazer isso por vários dias, por várias semanas, deve ser insuportável. Mas se a gente usar a técnica do jejum intermitente, sabe? Da gente pegar só alguns dias para realmente restringir bastante a ingestão calórica. E a gente já tem vários indícios que sim, o jejum intermitente ele poderia não só ajudar a melhorar essa resistência à insulina que um diabético tem, como ele vai ajudar também e muito na perda de peso. Então, assim, lembre que o diabetes é uma doença que está totalmente associada ao excesso de peso. Então, se eu utilizo estratégias que fazem com que eu perca peso, perca excesso de gordura corporal, é óbvio que isso, por tabela, vai me ajudar a tratar o diabetes também. Então, sim, o jejum intermitente é algo interessante para se usar para melhorar, para atenuar ainda mais a resistência à insulina, tá certo? Mas o principal, realmente, que é o principal assunto de hoje, é alimentação com menor teor de carboidrato. Tá certo, gente? Vamos realmente botar na cabeça de uma vez por todas que não dá pra gente ficar se enchendo de carboidrato viciante ao longo do dia. É isso que faz com que a gente perca a mão e acabe consumindo um excesso de carboidrato. Se a gente se mantiver, isso é um recado pros magros também, tá? Se a gente se mantiver sempre dentro dos carboidratos naturais, aqueles que são fornecidos já prontinhos pra gente pela natureza, raramente a gente vai se exceder. Raramente isso vai fazer com que a gente ganhe uma quantidade de gordura muito grande, tá certo? Acho que vou encerrar por aqui. Então se fosse assim, para concluir, eu diria que sim, dá pra gente reverter diabetes ou dá pra gente entrar em remissão completa, prolongada da doença com alimentação low carb, tá certo? Não tenham medo de questionar o seu médico, questionar o seu nutricionista sobre isso, procurem sobre o assunto e principalmente quem é diabético, vamos tratar de entender desde já muito bem o que é isso, tá certo? Para começar a aplicar.